TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos. É sempre muito agradável este momento que nós estamos aqui. Por quê? Porque aqui nós passamos momentos felizes nesta casa, onde revemos velhos amigos e fazemos novos amigos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, enquanto nós vamos aprendendo os seus ensinamentos através da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, fascinação obsessiva. É um tema específico dentro da mediunidade e é um tema que nos traz diretamente a nós reflexionarmos sobre as nossas vidas, que às vezes nós entendemos as situações que nos acontecem e sabemos que são situações difíceis e repetimos as mesmas situações e repetimos os mesmos erros e não nos damos contas que os erros servem para que nós aprendamos a não errar mais, pelo menos naquele quesito, para que nós façamos a caminhada de uma outra maneira, para que não retornemos àqueles mesmos momentos que nos trazem aflições. E são momentos assim, onde nós podemos reflexionar sobre a nossa vida, que nós também trazemos esse tipo de tema, fascinação obsessiva. Ela é muito mais comum do que a gente possa pensar. Mas nós precisamos, primeiro, entender o que é essa fascinação e por que ela se dá, uma vez que ela é uma particularidade que ocorre nas nossas vidas, independente de nós conhecermos essa situação. É uma enfermidade espiritual. E Kardec vai dar a razão dessa enfermidade. Em A Gênese, ele vai dizer: pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Nós somos ainda espíritos não perfeitos, isto é, não temos uma moral perfeita. E essa inferioridade, ela está tanto encarnada em nós, quanto quando nós desencarnamos, nós levamos o mesmo conteúdo moral quando vamos para o mundo espiritual. E ficamos gravitando ao redor da Terra. E a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, não é por acaso, não é uma questão de vítima que nós sejamos influenciados por espíritos maus. São as nossas imperfeições morais que os atraem e que eles, ao nos encontrarem nestas situações, encontram terreno fértil, então, para darem sequência a seus sentimentos e pensamentos. Então, essa é uma influenciação que todos recebemos. Todos aqueles que nós dissemos médiums ostensivos, que têm uma mediunidade muito marcada, aflorada, mas no dizer de Kardec, todos somos médiums. Então, todos nós recebemos essa influenciação. E Kardec vai perguntar: vêm os espíritos tudo o que fazemos? E os benfeitores respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Isto é, o mundo espiritual não está lá. Nós estamos imersos no mundo espiritual. Se hoje nós tivéssemos a faculdade de ver o mundo espiritual, nós veríamos quantos espíritos estão ao nosso redor. Não somente na casa espírita, não somente na rua, mas em todos os locais. Por quê? Porque eles convivem conosco. E os benfeitores continuam: mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção.
porque eles não se ocupam do que não lhes interessa. Aí nós já vamos entender que são as nossas atenções de pensamento, de ações ou de atitudes que os atraem. Então, nós já vamos compreendendo como nós podemos atrair os benfeitores ou os espíritos não tão bons assim. E Kardec vai perguntar nessa questão 459, que já é de conhecimento de todos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os benfeitores respondem: a sua influência é maior do que supondes. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam como os mentores nos orientam. São eles que vos dirigem, no sentido assim, de que nós acolhemos pensamentos que não são nossos e seguimos. Não fazemos as reflexões. Mas será que isso é certo fazer? Será que isso é bom? Será que isso não vai acarretar uma situação pior para mim? E quando nós vemos, e são eles que frequentemente vos dirigem, nós dissemos não. Nós temos a nossa opinião, nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso livre-arbítrio. Sim, temos. Porém, eles nos influenciam através de mensagens sutis. E daí nós temos o caso que nós falamos da fascinação. Porque tudo é uma lei de sintonia. Eles nos sintonizam, nós os sintonizamos através dos nossos pensamentos. Basta pensar e aí fazemos essa conexão. Então, um dos caracteres distintos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Essa é uma grande dica para a gente entender. Um bom espírito só nos aconselha o que é bom. Eles não fazem pegadinhas para ver se a gente resiste ou não. Eles só nos aconselham o que é bom. Então, quando nós temos um pensamento, uma vontade, uma ideia, se a gente fizer uma reflexão, mas isso é bom para mim, é bom para quem receber, é bom para quem está comigo. Se não for bom, não é uma orientação dos bons espíritos. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre dolorida, penosa, fatigante e muitas vezes desagradáveis. Isso nós vamos encontrar no que é o Espiritismo. Então, Kardec já nos dá a dica. Se eu quero entrar numa sintonia com os bons espíritos, porque eu sei que eles, além de nos influenciarem, podem nos dirigir, eu vou ver se essa influenciação me é agradável. Mas me é agradável no sentido de que não vai me ocasionar uma situação pior depois. Me é agradável no sentido de vai me deixar feliz agora e infeliz amanhã. Ou trazer consequências depois. Então, nós vamos entrar no que Kardec vai nos trazer sobre obsessão. Ela apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir o que resultam do grau de constrangimento e das naturezas dos efeitos que produz. Aí nós já vamos ver se essa influenciação ela é positiva e, portanto, ela é benéfica, é dos benfeitores, ou se ela é dos espíritos inferiores e, por isso, maléfica e que nos dá essas informações. Então, a fascinação é um tipo de obsessão. Então, nós precisamos entender o que é a obsessão. Obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Esta ação é persistente. Nós já vimos antes que o espírito inferior,
negativo, ele insiste. Ele insiste. O bom aconselha, o mal insiste. Então, é aquela ideia que não sai da nossa cabeça. E a gente está reflexionando, mas será que é bom? Acho que não é bom. E volta de novo. É uma ação persistente. Só que nós, ultimamente, temos pensado pouco. Nós temos replicado muito mais o que nos chega, a gente não pensa e a gente replica. Quando nós pensamos, nós vamos ver que se essas interações com o nosso pensamento, ela provém de uma origem saudável, elevada ou não. Então, nós precisamos justamente entender que toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente, que é o indivíduo, e aqui ele vai chamar de paciente ou perturbado. Então, nós temos uma sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista das correntes de pensamento. Há essa identificação, às vezes, inconsciente. Nós não paramos para reflexionar, não pensamos e vem a ideia. E há uma sintonia perfeita. Nossa, era isso que eu queria fazer. E nós não reflexionamos e fazemos. E aí damos guaridas a esses pensamentos, a essas situações que podem nos trazer sofrimento depois. Então, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que nós, os espíritos encarnados, damos acesso a um espírito desencarnado de uma condição inferior. Então, esta é a causa, está em nós a causa. Sempre em nós, ou num pensamento, numa atitude, ou numa conversa, ou numa ação, nós damos essa guarida. E isso é importante por quê? Porque existem vários tipos de obsessões. O próprio Kardec já nos traz as separações: obsessão simples, fascinação, subjugação, que pode ser moral ou corporal, e possessão. Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que a possessão não existe, no sentido de um espírito apoderar-se daquele indivíduo ou entrar no corpo, porque cada corpo tem um único espírito. Mas depois, no livro A Gênese, ele vai dizer que ele estava equivocado e que possessão existe sim, mas não nesse sentido de possuir o corpo, e sim através da conexão mental, de dirigir até aquele corpo com alterações, como às vezes a gente vê, para transmitir uma mensagem. Então, nós vamos ver aqui a fascinação, mas dentre todas as obsessões, ela é um dos casos. Então, aqui, só para nós caracterizarmos os graus diferentes que nós encontramos. A obsessão simples é a ação inoportuna e desagradável. Na fascinação é uma ilusão produzida. E na subjugação é uma constrição moral. Então, vocês vejam que tem graus de dificuldade do espírito reconhecer, do espírito que está sendo assediado reconhecer, porque às vezes nós nos deixamos agravar, não reflexionamos bem e deixamos tomar um vulto maior. Então, nós temos hoje, para o tema da noite, a fascinação. E nós trouxemos fascinação obsessiva por quê? Para caracterizá-la dentro do espiritismo. Porque no dicionário nós vamos encontrar que fascinação pode ser uma atração irresistível, um encantamento, uma sedução, um feitiço ou uma ilusão. Então, nós aqui não vamos tratar disso,
de um feitiço, de uma sedução, de uma atração. Nós vamos tratar como o Espiritismo vê a fascinação. É o estado mais adiantado de obsessão, cujas consequências são de maior gravidade. E vocês vão acompanhar comigo, no decorrer da nossa conversa, como Kardec vai trazer isso com consequências de maior gravidade, porque nós não vamos nos dando contas. Nós vamos sendo fascinados, isto é, nós vamos acolhendo as influências desse espírito inferior e vamos achando que é nossa e vamos acolhendo e dando sequência. Então, a fascinação é uma influência sutil, inteligente, pertinaz desse espírito que quer nos induzir a erros e futuros sofrimentos. Que pode ser esses sofrimentos não imediatos e a gente nós vamos pensando que a coisa está muito boa para o nosso lado, que está muito tranquilo, mas nós estamos sendo fascinados, não aceitando contrariedades e, portanto, não percebendo. Então, a fascinação é uma obsessão onde o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento. Vejam só. Apoderando-se sutilmente da mente. Os espíritos fascinadores, eles são de extrema inteligência, porque eles, em nos conhecendo, eles vão tocar onde nós temos maior fragilidade, ou no egoísmo, ou no orgulho, e todos os seus filhotes, a vaidade, a arrogância, a presunção, eles vão nos enchendo de confete, eles vão elogiando as nossas atitudes. Então, eles atuam sutilmente no nosso pensamento. E as pessoas ao nosso redor percebem isso e tentam nos avisar. Mas nós, os fascinados, não aceitamos essas críticas que nós vamos ver a seguir. Então, nós vamos, através do pensamento, acolher, porque somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores. À medida que eu emito um pensamento, eu emito para o universo. Todas as mentes que se conectam comigo e vibram nesta mesma frequência vão me dar o retorno. Então, todo o meu pensamento retorna para mim, sempre potencializado, para o bem ou para o mal. Esta é a grande visão que o Espiritismo nos traz. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca pensamos sozinhos. Nós somos um somatório de pensamentos, mas sempre na mesma sintonia. Aqui nós colocamos só um, mas são milhares que sintonizam conosco. E nós também sintonizamos com esses. Nessa justaposição sutil, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade dominada, que se deixa dominar, porque está bom, porque lhe compraz, porque lhe é agradável, porque tem uma bonificação, quer financeira, quer de status, quer de visualização. E isto faz com que aquela mente dominante se instale ali e faça ali a sua motivação de fazer com que aquele indivíduo siga recebendo as suas intuições. Então, o espírito consegue inspirar a confiança cega. Nós não podemos ter essa confiança cega nem em nós mesmos, porque às vezes é uma influenciação, impedindo o encarnado de ver a mistificação e de compreender o abuso e de que
ou escreve, ou fala, ou mesmo quando salta aos olhos de todos. As pessoas estão vendo que aquilo ali não está correto, que aquilo ali não é bom, mas o indivíduo fascinado, ele não vê, ele não sente. E como a base da fascinação é o orgulho, nós que sofremos do orgulho, sabemos que é o calcanhar de Aquiles, porque é por ali que o fascinador, ele consegue manobrar a gente. Então, trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito que nós estamos nos sobressaindo, quando, na realidade, nós estamos nos prejudicando. Então, sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia do obsidiante penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias para a manutenção de superior padrão vibratório, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções. Então, nós temos que estar vigilantes como Jesus nos ensinou. Vigiai e orai para que não caiam em tentações. Por quê? Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. O que a gente faz? A gente vigia o vizinho e ora por nós. Nós temos que orar por nós, pelo vizinho, mas vigiar é somente a nós próprios, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Por quê? Porque são esses os elementos de ligação com os espíritos inferiores. A fascinação é uma espécie, diz Allan Kardec, de ilusão produzida, ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, inteligentes. E esta ilusão produz um engano sobre as coisas morais, falseando o julgamento e levando-o a tornar-se o mal pelo bem. Nós, quando estamos sob essa influenciação perniciosa, inteligente e inferior, nós, às vezes, achamos que estamos fazendo bem. Porque não reflexionamos, porque não paramos para ver o que estamos fazendo. E entramos, então, nessa situação de sermos conduzidos. Então, a fascinação, ela tem por base, como já falamos, o orgulho, o narcisismo e as verdades absolutas. Somos aqueles que achamos que todo mundo devia pensar como nós. Afinal, sabemos tudo. Afinal, somos nós aqueles que entendemos. Tem uma frase do Hamed, do mentor do Francisco do Espírito Santo Neto, que diz: por que nós queremos que os outros façam o que nós queremos, se Deus, o Criador de todos, deu a todos nós o livre-arbítrio para fazermos o que queremos? Mas nós ainda não entendemos assim. Por quê? Porque ainda somos aqueles indivíduos que achamos que meu marido tem que fazer do jeito que eu acho, que o meu filho, que o meu pai, que a minha mãe, e assim sucessivamente. Às vezes, essas atitudes inflexíveis, elas dão guarida aos indivíduos do mundo espiritual, que estão nos espreitando, que às vezes são nossos inimigos de outras vidas, mas que, na certeza, eles são sofredores. E porque sofrem, querem nos ver sofrer. Então, nós precisamos entender que essas ofensas, elas devem ser lidas como críticas construtivas. O obsedado, fascinado, ele lê como uma verdadeira ofensa, mas ela deve ser interpretada como uma crítica construtiva, coisa que o fascinado não aceita. Para ele, todo mundo está errado, todo mundo está sendo o perseguidor, todo mundo está contra ele. Na realidade, as pessoas de bem querem
o alertar dessa situação. Então, os obsessores usam algumas técnicas: a ação persistente, a telepatia, a hipnose, o envolvimento fluídico, a ideia física e a magnetização. São técnicas utilizadas pelos espíritos superiores, pelos espíritos inferiores, para nos envolver e captarmos, acolhermos as suas influenciações. Por exemplo, ação persistente são aquelas ideias que não saem da nossa cabeça. Nós sabemos que é errado, mas por que elas não saem da nossa cabeça? Porque no fundo, a gente gostaria de fazer aquilo. Então, fica ali aquela ideia persistente, porque se a gente repelir de cara, eles seguem adiante. Eu sempre digo, se nós não damos guaridas, eles vão procurar alguém que dê. Mas se no fundo eles encontram, eles ficam ali com aquela ação persistente. Telepatia também. São ideias de mentes encarnadas ou desencarnadas que chegam até nós e nós nem reflexionamos. São ideias que a gente vai recebendo. A hipnose é muito comum, principalmente em dia de palestra espírita. Muitos de nós dormimos nas palestras espíritas. Uns dizem desdobramos, mas a gente sabe que é dormir mesmo, né? Não só pela influência do calor que hoje convida a gente sentar, relaxar e tal, mas frequente, não é só no calor. Principalmente quando a gente tem o estudo do Evangelho lá na nossa casa, tem pessoas, tem estudantes da doutrina que literalmente dormem na cadeira sentados, só durante o Evangelho. Depois acordam, despertam, estão muito lúcidos, muito vigilantes. Mas a hipnose, o envolvimento fluídico e a magnetização ocorre muito frequentemente. A gente parece que fica ali sem raciocinar, sem pensar, e é uma ação do espírito obsessor. Mas nós precisamos saber quem são esses obsessores, quem são os fascinadores, que tipo de espíritos são esses que podem nos encontrar e que são acolhidos por nós. Então, nós vamos trazer o que Kardec nos esclarece. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Vejam só. Na primeira, na obsessão simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. É muito comum. Quando nós mudamos a nossa atitude, nós nos encontramos mais chorosos, mais sensíveis, não encontramos a causa, temos pesadelos, temos sonhos. São situações que eu digo, não, eu não sou assim. Alguma coisa está acontecendo. Nós queremos sair dessa situação. Nós queremos desembaraçar-nos dessa situação. Por quê? Porque a gente reconhece que não é assim. Então, o que a gente faz? Pelo menos na doutrina espírita, a gente vem, faz um atendimento fraterno, conversa com alguém e expõe, olha, a partir de um tempo para cá, não estou conseguindo dormir, eu tenho pesadelos, ou eu tenho sonhos recorrentes ruins, ou eu estou muito chorosa, ou eu não consigo falar com ninguém, ou eu estou muito agressiva, eu estou muito impaciente. Normalmente é a obsessão simples. Continua Kardec. Na segunda, isto é, na fascinação, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja esperto, inteligente, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que tome de um falso aspecto de virtude. Então, a gente acolhe essas
orientações inferiores desse tipo de espírito, inteligente, ardiloso, hipócrita, e diz, é o meu mentor. O meu mentor está dizendo para eu fazer isso. O meu mentor está dizendo, mas é uma coisa boa? Não. Então não é mentor, é obsessor. Eu sempre digo isso, porque o mentor o anjo de guarda só nos indica coisas boas. Só para a gente ter condição de crescimento. Enquanto o obsessor na fascinação, o fascinador, ele nos exalta as nossas imperfeições. A vaidade, o orgulho, o egocentrismo, ele vai nos exaltando exatamente isso. Então, olhem as palavras que o codificador diz. Profundamente hipócrita. Ele nos chama de bonzinho, de o melhor da turma, de o melhor orador, e nos faz cair na cilada, porque a gente acolhe. Realmente, hoje eu fiz uma palestra muito boa. Ali por trás disso, nós temos aqueles que nos induzem ao sofrimento. Então, é importante nós continuarmos com Kardec quando ele vai dizer: o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Vejam quando ele fala como que faria um cego. Às vezes nós somos conduzidas, lembram aquela pergunta? Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Nós somos levados como cegos. A gente nem reflexiona, a gente nem pensa. Eu falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. A gente fala sem refletir, mas passou pelo pensamento. A gente fala sem medir as consequências, mas passou. Então, por isso mesmo que o fascinador é um espírito de uma condição moral inferior, porém, de uma categoria de espíritos inteligentes. Mas quem são os fascinados? Quem são aqueles que caem nas malhas, nas redes dos fascinados? Quem são esses indivíduos que ora estão bem, ora estão mal? Quem são eles? Enganam-se os que pensam que este tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de juízo. Os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes, noutro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os subjuga. Então, aqueles que se acham que estão livres, porque pensam, porque raciocinam, às vezes são os indivíduos que mais facilmente caem nas malhas da fascinação. São aqueles indivíduos que são valorizados nas suas imperfeições e aí dão a acolhida justamente para esse tipo de espírito obsessor. E Kardec continua: a fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Relativamente às comunicações, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste. E nós, quando aqui se fala em médium, como todos nós somos médiums, não precisa estar numa reunião mediúnica. Às vezes, os fascinadores nos induzem a erros e a equívocos que os nossos familiares nos alertam e nós não aceitamos. Então, Kardec vai trazer em obras póstumas: se há espíritos maus que obsidiam os espíritos bons que protegem,
Pergunta-se, são aqueles mais poderosos que estes? Se existem espíritos maus que nos obsediam, mas existem espíritos bons que nos protegem, será que eles são melhores, mais poderosos? E olhem a resposta. Não é que o bom espírito seja mais fraco. O médium é que não tem força bastante para alijar, afastar de si o manto que lhe atiraram em cima, para se desprender dos braços que o enlaçam e nos quais cumpre dizê-lo, às vezes se compraz. Esse destaque é nosso, por quê? Porque, no fundo, a gente está querendo que batam palmas, que vibrem do nosso desempenho, da nossa situação. No fundo, nós nos comprazemos. Então, o espírito sente que está sendo acolhido. Não é que nós deixamos de ter o nosso anjo de guarda, o nosso protetor que deixou de nos cuidar. Nós nos afastamos deles. E é essa a diferença. E para quem não conhece os médiuns, Emmanuel, através do Chico, nos traz essa pérola. Quem são os médiuns? Porque muita gente crê que médium é um espírito evoluído, que é um espírito que não tem compromisso, que não está comprometido com as leis de Deus, que é um ungido escolhido. Vejam o que Emmanuel nos diz. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram, caíram, erraram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé e da caridade e da virtude. E ele ainda continua. E essa é muito dolorida de ouvirmos. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Esses somos nós, os médiuns. Os médiuns ostensivos, com raríssimas exceções dos que tiveram missão na Terra, como o nosso Chico, que aí ele veio com o mediunato, era a missão da mediunidade. Nós, na grande maioria, caímos por arbitrariedades dos cumes da autoridade, da soberba, da ganância, do poder, e fizemos com que muitos caíssem conosco. E agora nós pedimos essa encarnação para ajudar tantos outros. Assim, qual a maior necessidade que têm os médiuns ostensivos antes de exercer a sua mediunidade? E é Emmanuel quem nos traz. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Aqui, Emmanuel está chamando a atenção. Antes de nós falarmos na tribuna, nós temos que aplicar para a nossa vida essa
a grandiosidade que traz a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos que aplicar nas nossas vidas a caridade, o perdão, a indulgência, a tolerância, a benevolência. Somos nós os primeiros, mas como todos estamos sob o assédio dos fascinadores, isso serve para todos nós. E Emmanuel continua: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário, a pena mostra a alma de quem escreve, o patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. Nós, espíritos encarnados, somos os detentores desta faculdade. É nós que damos a qualidade, boa ou má, de uma faculdade que não tem estrutura em si. Ela não é moral ou imoral. É o médium quem lhe dá a qualidade, de acordo sendo moral ou imoral. E Emmanuel continua: desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos cultos aos outros, o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Nós temos que ter isso em mente, para que nós não sejamos alvo dos espíritos inferiores. Nós precisamos trazer a evangelização do nosso próprio espírito. Nós precisamos agir com a caridade, com a benevolência para todos, porque isso retornará a nós. Então existe cura, então existe tratamento, sim. No tratamento da obsessão, temos justamente a ciência espírita. Através das suas leis espirituais, nós conseguimos compreender. Kardec já nos trouxe essa pergunta no Livro dos Espíritos: pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E os benfeitores respondem: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Tudo está em nós. Nós é que damos a guarida, ou para o bem, ou para o mal. O interesse da conexão de benfeitores ou de espíritos inferiores começa tudo em nós, ou pelos nossos desejos, ou pelos nossos pensamentos. E aqui, Sueli Calda-Schubert vai nos dizer que o processo desobsessivo, isto é, do tratamento e cura da obsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientados pela doutrina espírita. Por que nós falamos que é uma enfermidade espiritual no início? Porque ela pode ser tratada, e como tratada, ela pode ser curada. Mas o tratamento, quem esclarece o tratamento que devemos adotar é a doutrina espírita. Não expulsando, não agredindo aquele espírito sofredor que é o fascinador, e sim esclarecendo, acolhendo, explicando por que ele, se não buscar o caminho da evangelização de si, irá continuar a sofrer. Então, nós temos que ter essa ideia, principalmente aplicada a nós mesmos. Se queremos buscar a luz, devemos iluminar-nos a nós próprios. Esta luz que nós somos, esta chama que temos todos nós como partícula divina que somos, ela deve fazer brilhar. Então, nós precisamos primeiro nos conectarmos com a luz, porque daí nós
seremos aqueles espíritos que serão o exemplo para esses espíritos sofredores. Então, nós temos que esclarecer o vingador, o fascinador, o obsessor. E nós temos também que buscar a moralização do devedor. Por que aqui nós colocamos o vingador e devedor? Porque diante das leis de Deus não existem vítimas. Nós não somos vítimas do obsessor ou do espírito inferior que está nos causando sofrimento, que está nos causando dor. Porque senão Deus não seria justo e bom. E Ele é infinitamente justo e bom. Então, Ele não permitiria que nós sofrêssemos se nós não tivéssemos que passar por aquela necessidade e aprender. Nós não só temos que vivenciar, mas aprender. Então, o esclarecimento do vingador que cobra por ignorância ou perversidade delitos do passado. Pode ser que seja um nosso inimigo do passado. Vai saber quantas vidas tivemos, o que fizemos. Eu sempre digo, se fôssemos espíritos bons, não estaríamos num planeta de provas e expiações. Estaríamos num planeta superior. Então, o nosso passado já mostra. Não precisa a gente fazer regressão de vidas passadas. É só a gente saber as nossas falhas que a gente se reconhece. Então, muitas vezes, eles podem cobrar, serem cobradores. Mas a renovação do devedor, ela nos mostra essa situação. O obsediado atual, que se transferiu da situação de algoz de ontem para a de devedor de hoje, são aqueles indivíduos que não aceitam essa situação. Mas se eles tivessem a conscientização de que eles eram os perseguidores de ontem e que eles fizeram muito mal antigamente, aí poderiam compreender com amor que aqueles que foram prejudicados hoje estariam sendo os cobradores. Então, para o tratamento da obsessão, nós temos a desobsessão. A prece, os passes, a evangelização, a desobsessão, a água fluidificada. No que nós sempre chamamos a atenção da autoiluminação. Porque vir à casa espírita, nós viemos uma vez por semana na casa espírita, nós assistimos a palestra, nós saímos daqui reflexionando, mas nós passamos o resto da vida, dos dias até o próximo encontro, aí fora. E aí fora a gente não para refletir, a gente não para pensar e nós repetimos os erros. Então, nós precisamos dessa evangelização diariamente. A casa espírita nos dá a estrutura, uma pincelada em uma hora. Mas é no dia a dia que nós temos que buscar essa autoevangelização. Porém, Kardec vai nos dizer, para aquele que, apesar dos recursos, não quer melhorar. Então, ele vai... Desculpem, aqui saiu escuro. No livro dos Médiuns, capítulo 23, item 250. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. A casa espírita te dá toda a estrutura, a doutrina espírita te mostra o tratamento. Porém, se o teu familiar, se o teu irmão, se o teu filho, se o teu pai não quer, Kardec já disse, a dor virá. Porque aquele que se compraz com orientações de espíritos inferiores está plantando sofrimento. Mais dia, menos dia, irá colher sofrimento. Não tem... É da lei, e é uma lei sábia. Não tem como plantar sofrimento e colher beatitudes. Não tem.
Aquilo que nós introduzirmos na semeadura das nossas vidas, nós aqui, amanhã ou na próxima, iremos colher. Isto é da lei. E essa lei justa, que Deus dá a todos a oportunidade de fazer o bem, que Deus dá a todos a oportunidade de se auto-iluminarem, que Deus dá a todo o livre-arbítrio de seguirem pelo Evangelho do Cristo. Mas ele não impõe, ele convida. Então, nós temos que fazer a prevenção e combater as negligências mentais e morais, as conversações doentias. E não só conversações diretamente, mas as conversações via WhatsApp, as conversações via Facebook, as conversações nas mídias, que nós vamos conversar no sábado. Esse tipo de publicações, de multiplicações das informações inúteis e ruins, nós devemos evitar. E evitar o acolhimento de tendências más. Eu sei das minhas tendências más, eu não posso acolhê-las, eu tenho que combatê-las diariamente. Mas ninguém sabe. Não, graças a Deus, nós usamos muitas máscaras na sociedade. Mas nós sabemos, o nosso anjo de guarda sabe, os benfeitores sabem, os espíritos inferiores sabem. Querem mais? Então, muita gente sabe, não somos só nós. Muita gente sabe das nossas más inclinações. Então, nós temos que batalhar contra elas. E, por último, aquilo que dá a base da fascinação: o orgulho, o ciúme, o melindre, a inveja, a desdita, a desvalia, todas essas emoções que nos tiram a plataforma, que nos tiram o caminho de sermos melhores. E devemos cultivar a vigilância dos pensamentos, devotamento, equilíbrio, humildade, oração, tolerância, caridade e fé. Pouca coisa. Pouca coisa. Tenho certeza que essa listinha já é conhecida de vocês. Pouca coisa da prática, mas que realmente funciona. É nisso que nós temos que buscar. A vigilância dos pensamentos como primeiro item. Se eu acolho uma ideia que não é boa, não é minha, ou eu acho que é minha, eu não sei diferenciar como é que funciona essa história de que alguém está me influenciando, não importa. Faça a reflexão. É boa? Serve para alguma coisa? Vai construir o bem ou não? E aí já vai ver. Investir no estudo doutrinário, que proporcionará importantes conquistas que funcionarão como ferramentas facilitadoras do êxito daquela listinha. É o estudo: por quê? Para que eu estou aqui? Por que eu sofro? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Por que eu estou passando por isso? Por que uns têm, outros não têm? E a autoiluminação, as imperfeições morais do fascinado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Nós ainda trazemos imperfeições, mas já fomos piores. Não fiquem tristes. Nós, segundo a Ercília, que estará conosco na jornada, ela é psicóloga, é brilhante, vocês vão adorá-la, tenho certeza. Ela diz: nós, como o espírito não retrograda, nós somos a melhor face do nosso espírito, porque a gente só veio melhorando. Se somos já isso, ou só isso, já fomos piores. Então, graças a Deus que já somos isso. Por quê? Porque a tendência é nós estarmos nos conscientizando e sermos cada vez melhores. E Chico nos traz nas instruções psicofônicas: usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mentopsíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos,
trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem o sustentáculo da nossa saúde espiritual. Pouca coisa, mas vindo do Chico, que praticava tudo isso, é sinal que a gente também pode. Não digo nessa encarnação, porque Chico está ainda bem distante de nós, mas a gente já pode começar. Essa é a ideia, que nós tenhamos para nós essa estrutura, que a gente pode melhorar, que a gente não vai esperar para a próxima encarnação. A gente não sabe quando vai vir. Dou uma notícia para vocês. Tem muita gente na fila querendo voltar. Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui. Por quê? Porque é aqui que a gente fomenta os bons momentos para o nosso espírito. Aquilo que nós vamos levar depois é aqui. É aqui que nós evoluímos. Por isso que Deus permite que os espíritos que vivem no mundo espiritual venham para o mundo físico, para evoluírem, para amealharem conhecimentos. Então, muitas pessoas dizem, bom, então basta orar. Eu vou orar aos benfeitores e está tudo certo. E Kardec já fez essa pergunta. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece, em tudo, é um poderoso auxílio, mas acreditai, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus dá assistência àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsidiado faça, por seu lado, o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Está novamente em nós. Então, não adianta eu só orar depois de ter feito alguma coisa equivocada, orar e achar que está tudo certo. Não. Orar é importante, sim, porque vai nos envolver nessa energia benéfica dos benfeitores, mas só a oração não resolve. Em Obras Póstumas ele diz, a prece fervorosa e os esforços sérios, Kardec nos diz, que a criatura faça por melhorar-se constituem, os únicos meios de ela afastar os maus espíritos que reconhecem como seus senhores aqueles que praticam o bem. Os próprios maus espíritos, eles reconhecem os esforços que a gente faz para se libertar das nossas imperfeições, não deles. Porque se nós melhoramos, eles não conseguem acesso conosco. Então, eles nos respeitam quando nós nos melhoramos. Quando nós envidamos esforços para romper com o nosso passado delituoso, para romper com os nossos equívocos desta encarnação, pedindo desculpas, fazendo um novo começo. Se o que passou, passou, não posso mudar. Chico já dizia, eu não posso mudar o passado, mas eu posso começar daqui e fazer um novo presente e um novo futuro. É isso que nós precisamos lembrar. E Emmanuel nos traz novamente, todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando, para alicerce de suas vidas, o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e de sua caridade, necessitando compreender em toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebeste. Aqui, Emmanuel está chamando a atenção daqueles médiuns fascinados
que, em troca de poder, de status, de elevação, de graduação social, se corrompem. Corrompendo aquilo que trazem de uma ferramenta mais importante para a sua própria evolução, que é a mediunidade. Todos nós somos médiuns, todos nós temos esse acesso ao mundo espiritual. Então, nós precisamos fazer bom uso dessa faculdade. Então, é necessário essa compreensão para que nós venhamos a brilhar. E, por último, a mensagem de André Luiz. Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino. Não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, nos traz também: todos nós somos intérpretes do mundo espiritual, uns com mais intensidade, outros com menos, mas todos nós trazemos essa ligação com o mundo espiritual. E ele nos chama aqui que é somente através dos ensinamentos de Jesus é que nós seremos instrumentos da instalação do reino de Deus aqui na Terra. Nós somos instrumentos do bem quando fazemos o bem. Somos os braços encarnados daqueles espíritos benfazejos que estão no controle da transição planetária. Nós temos que fazer a nossa parte, nos iluminando, fazendo brilhar a nossa luz para trazer a luz para o mundo. É isso que nós queremos trazer nesta noite para vocês. Esta compreensão que não está a cargo do médium ostensivo, de um Chico Xavier, está a cargo a cada um de nós. Que sejamos felizes nas nossas conexões mentais. E no sábado nos veremos novamente. Muito obrigada. E assim, queridos companheiros, o tempo passou muito rápido. E a nossa Rosarinha nos falou que íamos ter uma lição. E que lição? E que verificamos que aos dias de hoje tudo que foi apresentado está sendo uma realidade e até, poderíamos até, uma tragédia, a obsessão. Mas também, por outro lado, na misericórdia divina, nunca tivemos tanta informação, tanta explicação, como aos dias de hoje. Acreditamos nós, que já vimos há um tempo na doutrina, e que verificamos agora que as informações, através de todos os meios, estão
estão postas em nosso alcance para podermos aprender e nos prevenir dessa chaga, como diz Emmanuel, que é a obsessão. Hoje verificamos, e não só nesta casa espírita, mas nos demais, que as pessoas, há um assédio muito permanente. Mas, por outro lado, está nos chamando a atenção porque Jesus, na sua misericórdia, trouxe o remédio para nós combater tudo isso. E as casas espíritas estão. É certo que nós aqui no nosso país ainda temos grandes dificuldades, mas recorremos a outros corações amorosos do outro país que vêm até nós trazer-nos estas lições, essa certeza, com muita veracidade e com muita autenticidade, que nós não podemos ignorar essa realidade.